Afinal, como ler mais rápido? Quais são as técnicas ou por que eu deveria ler mais rápido? E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Fala, meu povo, aqui é a Anne e nesse vídeo eu vou te falar o que eu faço para ler mais rápido. A primeira pergunta que eu quero te fazer é por que você quer ler mais rápido? Você quer ler mais rápido para passar no concurso? Você quer ler mais rápido para terminar os livros? Ou você quer ler mais rápido para ler mais livros e assim se tornar mais inteligente? Cada etapa disso aqui tem um porquê. Então, quando a gente está falando de concurso, a leitura dinâmica ela é muito necessária, porque são muitas informações e se você não tiver tempo suficiente, você não vai conseguir estudar tudo. Agora, quando você quer ler mais rápido para terminar os livros, aqui a gente tem um problema, porque você está focando somente em terminar os livros e não em aprender com eles. Então, se você é aquela pessoa que quer ficar dando tiquezinho em lista, você tem que repensar que tipo de livro você está lendo e para que você quer ler livros. Agora, se você quer ler mais livros e, portanto, quer ler mais rápido para conseguir ler mais esses livros, bom, aqui é a minha praia e também é a sua praia. Por quê? Porque a gente está falando de uma leitura dinâmica para duas coisas principalmente. Uma, para a gente ter uma leitura mais rápida e, é claro, sem perder o entendimento, mas também uma leitura para escolher a sua próxima leitura. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma técnica chamada de pré-leitura. Essa técnica de pré-leitura consiste principalmente em escanear esse livro. Você vai ser aquela pessoa que vai pegar um livro e vai saber exatamente o que está sendo dito só de folhear, de ler a contracapa, de ler a capa, de ler a orelha do livro para você conhecer o autor. Então, cada partezinha do livro não está aqui à toa, principalmente quando a gente está falando de livros teóricos, de livros mais voltados para a teoria de alguma coisa. Esse caso aqui, ele é um livro teórico, então a orelha, por exemplo, está falando sobre o autor, que é o Northrop Frye. Aqui está falando um pouco sobre o que eu vou encontrar nesse livro. E as primeiras páginas, principalmente essa página aqui do sumário, é extremamente importante para eu entender o que campo ele está falando. Uma coisa interessante neste livro aqui em específico é que o sumário ele não está falando com títulos que demonstrem muito o que o livro vai falar. Então, por exemplo, o primeiro capítulo está falando sobre o motivo da metáfora. Dá pra gente ter uma ideia. Mas quando a gente está falando, por exemplo, das verticais de Adão ou gigantes no tempo, eventualmente a gente vai precisar ir direto no capítulo. E aí, inclusive, eu queria falar, o prefácio também é importante, mas a gente vai direto no capítulo, logo nas primeiras páginas desse capítulo, na primeira ou na segunda página, a gente já vai ter noção do que o Northrop Frye vai falar naquele capítulo. Então é muito importante que a gente folheie o livro, que a gente aproveite o livro para a gente saber, primeiro, se o livro é do nosso interesse e se a gente vai desperdiçar, se a gente vai gastar o nosso tempo lendo este livro. Então, essa pré-leitura é uma leitura rápida, portanto, você não precisa de muito tempo para poder fazer. Com 15 a 20 minutos, você consegue fazer essa pré-leitura e já vai conseguir saber se esse livro vale o seu tempo ou não. A leitura de alguns capítulos específicos eu também já falei e eu acho também importante 1 ou 2 capítulos e você não precisa ler todo de cabo a rabo. Você pode ler as primeiras páginas iniciais e as 2 últimas páginas finais também, tá? E também existem 2 técnicas que são utilizadas normalmente quando a gente está aprendendo alguma língua. Eu aprendi quando eu estava estudando inglês instrumental, que é o skimming e o scanning. Presta atenção aqui porque essas 2 técnicas elas podem ser utilizadas não só para você escolher sua próxima leitura, mas também para ser utilizadas em alguns textos, por exemplo, textos acadêmicos, ou quando você tem um volume muito grande de leitura e precisa acelerar isso. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o scanning. Scanning significa você escanear, você buscar informações-chave naquele texto. Então você bateu o olho em um artigo, você vai ler o título do artigo, aquele abstractzinho assim, você vai saber se aquele artigo vale o seu tempo ou não, ou se é importante para a sua pesquisa ou não. Isso aí é um exemplo. Quando você sabe que esse artigo ele é importante, você precisa saber se ele um todo é importante. Porque se tem um artigo de 100 páginas e você está lendo só 2 ou 3 capítulos, isso aí já acelera o seu tempo e você pode ir para um outro assunto. Então, o scanning é justamente isso, é você ter uma leitura mais ampla para você extrair as partes principais do texto e também é útil quando você tem muitos textos. Então você está com 2 textos e você quer comparar esses 2 textos, o skimming pode te ajudar nisso, porque você vai pegar as informações chave, as informações principais e saber se elas conversam ou não, se elas concordam, se elas discordam. E isso é papo para um outro vídeo, porque isso aqui a gente está falando de leitura sintópica, que é o nível mais alto da leitura que você consegue comparar 2 ou mais autores. E eu até já falei sobre isso em algum vídeo aqui no YouTube. Bom, mas aí você já escolheu sua leitura baseando-se então no seu
gosto e, enfim, se você quer realmente ler um livro, mas como mesmo ler mais rápido, Ana? Eu quero realmente conseguir terminar o livro em uma semana e tudo mais. Bom, se você quer terminar o livro em uma semana ou mais tempo, sei lá, um mês, porque você leva muito mais tempo que isso, tem uma coisa que você precisa observar: o seu ritmo de leitura. O seu ritmo de leitura vai ditar tudo. Por quê? Primeiro, se você escolhe um livro muito grande e o seu ritmo de leitura é pequeno, é lógico que você vai demorar tempo para ler. Não adianta muito a gente querer adiantar uma leitura. Por quê? Porque você fala, tá, você vai aplicar tais e tais técnicas e você vai conseguir terminar o livro em um mês. Mas será mesmo que você, quando chegar no final do livro, vai ter entendido? Vai ter aproveitado? Ou vai ter sido um desperdício de tempo e de energia seu? Então você tem que pensar nisso. Tá, Ana, mas como eu aumento o meu ritmo de leitura? Bom, você tem que primeiro saber o objetivo da leitura. O seu objetivo da leitura é aprender mais? É aproveitar a leitura? Ou simplesmente passar o tempo, fugir da realidade? Isso tudo é um objetivo de leitura. Porque, veja, se seu objetivo é aprender aquela habilidade, é lógico que você vai ter que ler mais devagar. Porque você vai ter que ir e voltar para saber se você entendeu, para saber se você compreendeu aquela técnica. Agora, se você está lendo uma ficção, se você está lendo para passar o tempo, você pode ter um ritmo de leitura maior. Por quê? Porque o ritmo da literatura, ele te leva a ler mais rápido. Você quer saber o que está acontecendo. Então, pode ser que, claro, algumas características, algumas descrições passem despercebido, mas você consegue entender o todo da história. E é lógico que depois você pode voltar também, não tem problema nenhum, tá? Mas você precisa saber o seu objetivo de leitura, porque com o objetivo de leitura, você vai saber exatamente o seu ritmo de leitura. E tem uma coisa que eu gosto de falar para evitar fazer, porque com certeza diminui o ritmo de leitura, é a subvocalização. Subvocalização é o ato de falar as palavras na mente. Então imagine que eu estou lendo aqui e aí dentro da minha cabeça eu estou falando as palavras. Então é como se eu tivesse. Um produz a figura de linguagem chamada símile, o outro produz a figura de linguagem chamada metáfora. Então, quando eu estou falando as palavras na minha cabeça, uma por uma, e não pensando em blocos, isso vai atrasar a minha leitura. Então, um remédio, entre aspas, para a subvocalização é pensar em blocos, é olhar para a informação em blocos. Então, ao invés de pensar na palavra, pense, poxa, isso aqui está falando sobre isso. E com isso você vai ganhando o ritmo, tá? Ah, Ana, eu não estou conseguindo. Cara, é muita prática. É muita prática, tá? Uma outra coisa importante é a ampliação do campo visual. Então, você tem que expandir o seu campo visual e ler mais palavras de uma vez. Ou seja, observar em blocos. Então, quando você lê palavra por palavra, você fica palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4. E quando você observa em blocos, você tem esse bloco aqui, esse bloco aqui, esse bloco aqui. São blocos de palavras que vão formar um todo significado. Pode parecer confuso agora, mas tente praticar isso para você ver que na prática isso vai valer muito a pena. Um guia visual é importante porque com ele você vai meio que guiar os seus olhos. E aí você vai evitar esse movimento de ver palavra por palavra e começar a ver as coisas em bloco. Então você pode utilizar uma caneta, pode utilizar um dedo seu, você pode utilizar até mesmo um marcador de páginas. E como que você faz isso? Você pode vir aqui, ó, nesse caso aqui eu tô lendo esse livro, eu tô neste capítulo, acabei de terminar, quer dizer, acabei de começar. E quando você abre esse capítulo aqui, você coloca assim, ó, e aí você vai abaixando. Veja que parece um movimento muito mais rápido, e de fato é muito mais rápido. Você lê muito mais rápido porque você está acompanhando um guia visual. Observe o seguinte, quando você está na legenda do Instagram, você está lendo um vídeo, você está vendo um vídeo, e a legenda está passando, você vai acompanhando. Tá. Isso são blocos de texto. Você está lendo um bloco de texto a cada segundo ali, e não palavra por palavra. Então isso é interessante para você observar que você já faz isso no Instagram. Uma coisa interessante também que eu queria comentar é que você já está lendo 1000 páginas ao mês e nem faz ideia. Ana, 1000 páginas de quê? 1000 páginas de comentário no Instagram, 1000 páginas de comentário no TikTok, 1000 páginas de comentário no YouTube, mas essas páginas, esses comentários não estão te dando substância suficiente para você desenvolver pelo menos duas coisas, o imaginário e a sua inteligência.
Então, quando você entra no clube de leitura, como é o caso do meu clube, o Clube Leia Mais, o clube mais acessível do Brasil, por apenas R$19,90 você tem acesso a um grupo exclusivo, onde você pode conversar comigo, com os outros assinantes, você tem acesso a materiais extras para você aprender não só sobre o livro, mas também os pormenores, os detalhes daquele livro que passaram despercebidos para você. Você também tem acesso a aula ao vivo, na qual eu vou te mostrar e conversar com você sobre o livro, e a gente vai poder trocar ideia ao vivo. E é claro que você também vai ter acesso a um cronograma, que é uma sugestão de leitura para que você leia esse livro e consiga completá-lo em um mês. Mas não é só isso, porque assim que você assina, você não tem acesso só ao livro do mês. Você tem acesso a todos os livros que a gente já leu. Então a gente já leu A Revolução dos Bichos, Dom Casmurro, Dona Flocha e os Dois Maridos, e estamos lendo A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Se você quiser conhecer esse clube, se tornar mais inteligente e mais interessante, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Uma das coisas mais importantes, que é a que vai coroar tudo o que eu falei nesse vídeo, é a prática. Você precisa praticar. Você quer ler mais rápido, mas sem prática não existe. Se uma pessoa quer correr mais rápido, ela vai simplesmente correr uma vez na vida e vai correr rápido? Não. Se uma pessoa quer ficar forte na academia, ela vai uma vez na academia e pronto, já está com o músculo forte? Não. Assim é a leitura. Se você quer ler mais rápido, você precisa praticar todos os dias. E quando essa prática ocorre, além de você ler mais rápido, você vai ser aquela pessoa que vai saber quais são os livros que pedem uma leitura mais rápida. Se eu fosse ler um relatório de trabalho, será que eu leria com a mesma velocidade que eu leio Ana Karenina de Tolstói? Não, por quê? Porque Ana Karenina de Tolstói pede muito mais cuidado, pede muito mais detalhe nas coisas que eu vou ler, enquanto que um relatório é simplesmente só um relatório. É claro que eu vou ler com atenção, mas realmente não são atenções iguais. Por outro lado, existem livros que vão pedir essa leitura lenta. Essa leitura lenta é uma leitura mais cuidadosa, são, por exemplo, livros mais complexos de filosofia, de literatura clássica, como eu falei, o caso de Ana Karenina. Por quê? São livros que têm uma linguagem mais específica, uma linguagem diferente, são livros de outras épocas, por isso existem coisas que não estão tão visíveis para a gente precisa parar para pensar sobre isso. E é claro que aproveitar a história em si, porque não adianta ler um livro como Ana Karenina de forma rápida, se no final das contas você não vai ter aproveitado a história, não vai ter entendido os personagens e nem mesmo a profundidade daquela história. Muita gente acha que Ana Karenina é um tratado sobre a feminilidade, sobre o poder da mulher, e esquece que Tolstói estava escrevendo principalmente sobre família. Tanto é que o livro gira em torno da família da Ana, da família do irmão dela, que é o Stephen, da família do próprio Liev. Então estamos falando sobre família e as pessoas esquecem a essência de um livro. Então pratique, experimente, adapte essas técnicas para você, porque o que pode funcionar para mim pode não funcionar para você 100%. Eu te vejo no próximo vídeo e não esquece de dar o seu like.